Olá pessoal, esse vídeo fala sobre um dos momentos mais importantes da República Velha, que mais tarde vai ser responsável pela formação da identidade cultural nacional, né, do povo brasileiro, que é conhecido como a Semana da Arte Moderna. E para explicar isso para vocês, eu primeiro preciso explicar o que são as vanguardas artísticas que surgiram na Europa durante o século XIX e XX e como é que isso vai se manifestar aqui no Brasil durante essa República Velha. Tá? Então, o objetivo desse vídeo aqui é explicar para vocês as inspirações da Semana da Arte Moderna e qual que é a importância da Semana da Arte Moderna para nós, para os brasileiros. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual que era o contexto cultural do Brasil durante o período colonial até essa fase da República Velha? Então, o povo brasileiro, a elite brasileira especialmente, ela achava que o chique aqui no Brasil era ser europeu. Então, por exemplo, a gente tem naquela foto que aparece lá no canto uma tentativa de reforma do Brasil para que o Rio de Janeiro parecesse Paris. Então, a imagem que você tem à sua esquerda é a imagem da Champs-Élysées, né, a avenida famosa de Paris, né, que agora tem a Torre Eiffel lá atrás, e do lado você tem o Rio de Janeiro que está tentando ser reformado para parecer com a Champs-Élysées. Então, o brasileiro ele imitava o europeu e o padrão de comportamento do europeu era Paris. Né? Os parisienses estavam vivendo nesse período a Belle Époque, né? A bela época, o melhor de todos os períodos. E aqui no Brasil se imitavam hábitos de comportamento, de vestimenta que os europeus tinham. Né? Por exemplo, essa cena que aparece aqui em cima não é Paris, essa cena é o Rio de Janeiro. Tá? Então você estava tentando imitar os hábitos que existiam em Paris, no Rio de Janeiro. O que em muitos casos não fazia sentido, né? Porque homens andavam de sobretudo, andavam de casaca, de bengala, de cartola, as mulheres andavam de grandes vestidos e chapéus, como aparece aqui em cima. E na arte, a gente tinha dois tipos diferentes de arte aqui no Brasil. Uma era a arte copista. A arte copista era a arte que tentava imitar o que os europeus faziam. Então, se o europeu pintava de um jeito, aqui a gente pintava da mesma forma, até contratando, né, missões artísticas europeias. Dom João VI, Dom Pedro I e II trouxeram para cá missões artísticas, especialmente de franceses, né, para retratar o Brasil. Né? Um dos pintores mais importantes que retrata o Brasil colonial e depois o Brasil Império é um artista francês chamado Debré. Né? O Debré ele pinta boa parte da história do Brasil colonial e ele era francês, ele não era brasileiro. E existia também aquela arte conhecida como arte popular. Mas essa arte popular ela era vista como inferior. Tipo assim, isso é coisa de índio, isso é coisa de escravo, isso é coisa de negro, isso não é coisa chique, isso não é coisa importante. Então você tinha uma arte copista vista como arte importante e você tinha a arte popular que ela era vista como menor, como menosprezada. Agora, na Europa, começa a surgir um movimento que nós chamamos de movimento de vanguarda artística, as vanguardas artísticas europeias. Né? A palavra vanguarda vem do termo francês avant-garde, à frente do seu tempo. Então, normalmente, um movimento de vanguarda é um movimento que quebra padrões, que quebra paradigmas do seu tempo e ele estabelece novos padrões. Esses novos padrões normalmente não são entendidos no seu tempo. Eles são vistos como uma novidade grande demais, eles são vistos como coisa ruim. Tá? E eles mais tarde passam a ser entendidos como importantes. Então, normalmente, artistas de vanguarda não são compreendidos, eles são criticados e muitas vezes eles morrem pobres porque ninguém gosta da arte deles no seu tempo, mas depois da sua morte é que eles se tornam importantes. E esses movimentos de vanguarda artística, eles acontecem especialmente na pintura por causa da fotografia. Porque antes a pintura ela era muito retratista. Então você tinha lá a família que posava e o pintor ia lá e fazia o retrato. Mas com a fotografia, como aparece aqui do lado, agora isso se torna instantâneo. E a fotografia tornou a pintura, né, ou pelo menos a pintura retratista, tornou ela obsoleta. Então qual foi a reação que aconteceu dos pintores? Eles começaram a pintar coisas que a foto não poderia fazer. Eles começaram a utilizar a pintura de uma forma como a fotografia não podia ser utilizada. E isso deu origem a alguns movimentos
dentro da pintura, dentro da arte, que são esses movimentos de vanguarda artística, né? E uma outra coisa que é bem importante entender aqui na vanguarda artística é que a arte ela tem duas características muito fortes. A primeira característica é a característica de provocação. A arte de vanguarda não é uma arte para você olhar e se sentir confortável. Então a arte de vanguarda não é para você admirar uma beleza estética, tipo, nossa, que bonito que é isso. É uma arte que ela quer provocar você. Ela quer te deixar desconfortável, ela quer questionar o que você pensa, quer questionar os seus valores, ela quer te provocar. A provocação é a essência da arte de vanguarda. E a outra coisa é que a arte ela é provocada na interação. Então, você tem um objeto de arte que às vezes não tem um sentido pré-estabelecido, ele não diz para você, isso é isso. Tá? Ele tem às vezes uma arte abstrata, ele tem uma forma abstrata, e você, como espectador, olha para aquilo e nessa interação entre você, espectador, e a obra de arte é criado um sentido. Então, essa arte é uma arte que ela é provocativa, e ela é uma arte que ela tem tantas interpretações quanto existem públicos possíveis. Então, cada pessoa pode dar um sentido diferente para aquela arte. Ela não precisa ter o mesmo significado para todas as pessoas. Tá? Então, a arte começa a ir para esse caminho mais provocativo e que valoriza essa interação. Um dos movimentos na pintura bem conhecidos é o movimento do expressionismo. Né? O que é esse expressionismo? O expressionismo ele usava a pintura não para retratar o que existia, mas para expressar um sentimento. Por exemplo, o quadro aqui de cima do Edvard Munch é chamado de O Grito. Ele não retrata uma pessoa em cima de uma ponte, ele tenta retratar um sentimento de angústia, de desespero, de ansiedade. Então, ele expressa uma emoção. E um dos maiores artistas do expressionismo é aquele cara que aparece lá no canto, que é o Van Gogh. E o Van Gogh ele é um dos maiores exemplos, né, de como que a vanguarda não é entendida no seu tempo. Porque Van Gogh, hoje um dos mais importantes pintores de todos os tempos, morreu pobre e na miséria porque ele não conseguiu vender nenhum único quadro na sua vida. Ele vendeu um quadro para o irmão dele. Então Van Gogh não teve a sua arte reconhecida no seu tempo. Porque a arte de vanguarda ela quebra paradigmas e ela normalmente é entendida depois. Um outro artista que nós temos é o artista Salvador Dalí, que é um dos maiores nomes que a gente tem do surrealismo. Então, o que estava acontecendo aqui? Freud, psicanálise, subconsciente, mudanças no entendimento da cabeça humana. Existe o consciente, né, que é aquilo que nós sabemos, e o subconsciente, aquilo que nós não reconhecemos, mas que acaba moldando os nossos pensamentos e personalidade. Então, o Freud vai influenciar bastante o Salvador Dalí nessa ideia de pintar o subconsciente. Então o Freud ele vai abrir o caminho para Salvador Dalí pensar em pintar não aquilo que nós pensamos, mas aquilo que está além do nosso pensamento. Tentar pintar o nosso subconsciente. E nisso ele vai fazer um tipo de arte que nós chamamos de surrealismo, né? Que é aquilo que aparece aqui nessas imagens aqui, cheio de mensagens subliminares. Ele normalmente colocava elementos sexuais no meio de suas pinturas também, extremamente provocativo. Tá? Então, essa é a arte do surrealismo de Salvador Dalí. Um outro artista bem conhecido e que foi um dos poucos que ganhou muito dinheiro com a sua arte é o Pablo Picasso, né, que é um dos maiores expoentes que nós temos do cubismo. O cubismo ele tem duas características muito fortes, né? A primeira é a utilização de formas geométricas, né, de maneira bem exagerada, que fica bem evidente, né, nesses quadros que a gente tem aqui, onde é que você tem quadrados, triângulos, né, que formam essas figuras meio abstratas, meio personificadas, né? Então se utiliza muito forte essas formas geométricas, é o que dá nome para esse movimento, que é o cubismo. A segunda característica forte que você tem nisso é o fato de você pegar as três dimensões, né, altura, largura e profundidade, e você colocar tudo isso chapado. Você desrespeita as três dimensões e você quebra esses padrões, tá, das três dimensões. Então isso é uma das coisas que o Pablo Picasso fez bastante. O Pablo Picasso foi um dos poucos artistas que enriqueceu e se tornou extremamente famoso por causa da sua arte.
Um outro movimento que era o movimento do futurismo, né? O movimento do futurismo, ele olhava para a arte do passado, deixava ela de lado, né? E esse movimento queria pintar um novo, ele queria dar sempre essa sensação de novidade, de máquinas, de velocidade, tá? Então esse era um movimento conhecido como o movimento do futurismo. Um outro movimento extremamente provocador é o movimento do dadaísmo, né? O movimento do dadaísmo, ele questionava o que era arte, né? O que poderia ser considerado como arte. E esse movimento era muito provocador. Por exemplo, o primeiro quadro que você tem lá, ele é a Mona Lisa, né, um dos quadros mais conhecidos de todos os tempos, onde é que o artista coloca lá um bigodinho, começa a reproduzir, fazer cópias disso e começa a distribuir. Qual que é a discussão aqui? É arte em tempo de reprodutibilidade técnica. A pintura era única, o artista pintava uma pintura e aquilo tinha valor pelo fato de ser único. Agora, que valor que tem a pintura, a hora que você pode fazer tantas cópias quando você quiser, tantas impressões quanto você quiser, né? Então, isso é uma das coisas que o dadaísmo pergunta, né? Uma outra questão é os objetos, né? O que pode ser considerado arte ou não. Então, o que esse artista fez? Para provocar, né, o Duchamp, que é o nome desse artista, ele fez o seguinte, ele pegou um objeto de uso cotidiano, tirou esse objeto do seu uso e transformou ele em arte. Então ele pegou numa exposição um mictório, né, esse que aparece aqui em cima, colocou ele no chão, escreveu alguma coisa nele e transformou isso em arte. É claro que as pessoas não gostaram, as pessoas não entenderam isso no seu tempo. Né? Mesma coisa que era a assemblagem, a colagem que era feita pelo dadaísmo. Então eles pegavam palavras aleatórias, figuras aleatórias, cortavam isso, colocavam dentro de um pacote, depois eles colavam isso na tela para fazer a assemblagem, que é essa montagem que aparece aqui no meio, e depois chamavam isso de arte. A ideia aqui é muito mais uma provocação, né, um conceito de provocação do que necessariamente algo para você olhar e você achar bonito. Esses movimentos são os movimentos mais conhecidos de vanguarda artística que existiam no seu tempo. E na música, um dos grandes nomes que você tem da vanguarda artística é o John Cage e um outro movimento chamado de dodecafonismo. O dodecafonismo é um movimento de vanguarda artística musical que quebra a ideia da melodia e da harmonia. Então, na música, a gente tem 12 notas musicais. Normalmente se separam 7 que formam uma escala e você faz música tonal, ou seja, música que usa essas 7 notas que estão dentro de um determinado tom. Então essas 7 notas formam os acordes que formam a harmonia e você faz a melodia com isso. Alguns músicos eles vão quebrar essa regra e vão criar um tipo de arte musical chamado dodecafonismo, que usava a seguinte regra: você tem as 12 notas musicais, você tem que usar as 12 antes de começar a usar elas de novo. Então você tem que fazer uma melodia que usa as 12 notas para você começar a usar as 12 de novo, para você começar a usar as 12 de novo. E quebram com as regras da música tonal. E um dos maiores nomes que a gente tem da música de vanguarda é esse maluco que aparece aqui em cima chamado John Cage. Tem 3 coisas dele que são legais. Uma é peça para piano preparado. Ele fez uma peça musical onde é que ele pegava o piano e fazia isso daqui, colocava parafusos, outras coisas nas cordas do piano, né, em posições pré-determinadas, e ele escrevia uma peça para piano onde é que ao invés de sair o som bonito do piano, saía um som metálico, um som de percussão. São as peças para piano preparado. Tem uma outra música que ele escreveu que é chamado 4:33. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Mas é uma música que é feita só de pausas. Então o cara chega, coloca a partitura, se prepara para tocar, liga o metrônomo, levanta a mão e fica 4 minutos e 33 segundos, né, com a mão levantada. E o que é a música? É todo som que aparece no ambiente. Se alguém tosse, se alguém fala alguma coisa, se toca um celular, aquilo é a música, 4:33. E tem uma outra que é chamada Tão Lento Quanto Possível. É uma música que no total vai levar 600 anos para ser tocada. A primeira nota levou 8 anos para ser tocada. E tem uma igreja que está tocando essa música lá na Alemanha. Tudo isso daqui são provocações, são
uma arte que questiona o que é arte, que questionam conceitos, que questionam paradigmas. Tá? Boa parte disso você não vai gostar e você não vai entender. Só que essas artes, né, essas vanguardas, elas vão chegar aqui no Brasil. Como? Através da Semana da Arte Moderna de 1922. Então, numa semana de 1922, artistas brasileiros, especialmente pintores como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, poetas e músicos brasileiros, especialmente Heitor Villa-Lobos, eles vão fazer uma grande exposição nessa semana, onde é que eles vão chocar o público com vanguarda artística. Tá? Então, essa semana vai procurar trazer a arte moderna aqui para o Brasil. Os principais nomes que nós temos são Anita Malfatti. Né? O quadro que foi exposto pela Anita Malfatti na Semana da Arte Moderna foi esse que está à sua direita, chamado de A Boba. Né? E a Anita Malfatti ela foi duramente criticada. O pai dela, né, disse assim, oh, eu não paguei as melhores escolas de arte de Berlim para você pintar essa porcaria. Né? Então, assim, ninguém gostou do quadro dela, ela foi muito questionada. Uma outra artista que nós temos é chamada Tarsila do Amaral. Né? A Tarsila do Amaral tem um dos mais famosos quadros dela, que é o Abapuru, né? Que é aquele que está lá no seu canto esquerdo. Cabeça pequena, pé grande, né? Aquela flor do girassol, flor do cactus que parece o sol. Então, esse quadro, né? Ele representa o indígena brasileiro. Né? O quadro que está embaixo aqui, ele representa a cidade de São Paulo, né? O Viaduto do Chá. O quadro que está em cima é um quadro chamado de Operários. Esse quadro mostra a diversidade que formava a população de São Paulo, do proletariado que estava nascendo durante esse período. Tarsila do Amaral tinha uma veia meio vermelha, né, uma influência comunista aí nos seus quadros, como acontecia com outros artistas do seu tempo. Tá? Então, a ideia desse quadro é mostrar essa diversidade cultural de vários imigrantes negros, mulatos, que formam a população dos operários brasileiros. Um outro artista brasileiro é o poeta Manuel Bandeira, que escreveu um poema chamado Os Sapos. Né? E os Sapos, ele critica um movimento que existia naquele tempo, que era o parnasianismo. Tá? Ele não conseguiu ler o poema, porque ele estava com um problema na garganta, então alguém declamou esse poema. Né? Declamar é quando você não só lê, você interpreta aquilo. E à medida que a pessoa foi interpretando esse poema, as pessoas foram vaiando, fazendo barulho para isso, e ele teve que falar cada vez mais alto, né, declamando esse poema. Né? Isso aqui é uma parte do poema, ele é bem maior, né, que é um poema que critica o movimento do parnasianismo. Né? Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi, aqui o cara deve ter gritado um monte, meu pai foi à guerra, não foi? Foi, não foi. Né? Sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Então você tem aqui uma crítica a esse movimento estético brasileiro anterior, né, que era do parnasianismo. Todos eles foram criticados, tá? Todos eles foram vaiados e incompreendidos. E um dos que era muito popular era o Heitor Villa-Lobos. O Villa-Lobos é um mestre e compositor brasileiro muito popular lá fora. Ele já tinha composto uma série de músicas chamadas de baquianas, né, que eram muito populares. E ele foi um dos poucos que, durante a Semana da Arte Moderna, ele foi poupado. Mas ele apareceu para reger a orquestra com um sapato e uma sandália. E o povo achou que aquilo era um movimento, um manifesto modernista e começou a vaiar ele também, né, por causa disso. Na verdade, ele estava com um calo inflamado e ele teve que usar a sandália, foi vaiado à toa. E uma das músicas mais bacanas dele é chamada Trenzinho do Caipira. Também vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Né? E nessa música, o Heitor Villa-Lobos tem a melodia, que é muito bonita, mas no começo a orquestra imita os sons da partida de um trem. Tá? Então, esse é o modernismo que você tem aí na música do Villa-Lobos. Tá? Agora, qual que é a importância da Semana da Arte Moderna? Né? Qual que é a importância de todo esse movimento? Esse movimento não foi compreendido no seu tempo. A reação do público conservador foi: isso é uma droga, isso é um lixo, isso não é arte. Né? Então, ela foi muito criticada no seu tempo.
Mas a importância da Semana da Arte Moderna é que, pela primeira vez, você tem arte feita por brasileiros, sobre o Brasil e para brasileiros. E tudo isso amarrado com uma influência da vanguarda artística. Então, essa vanguarda artística europeia, né, esses movimentos de vanguarda, juntos com esse sentimento de nacionalismo, misturando os dois, arte de brasileiro sobre o Brasil, para brasileiro, embalado nessa embalagem de vanguarda artística, dá início à nossa arte legitimamente nacional. Por isso que a Semana da Arte Moderna ela é considerada tão importante assim. E ela faz parte desse contexto maior de contestações que a gente tem durante a República Velha. Porque você tem revoltas religiosas, como a revolta de Canudos e do Contestado, né, as revoltas messiânicas. Você tem revoltas urbanas sociais, como da Vacina e da Chibata. Você tem o movimento de banditismo social, que é o movimento do cangaço. Você tem revoltas militares e você tem o movimento dos artistas. Todo mundo questionando a República Oligárquica, todo mundo contra a República Oligárquica. E essa contestação toda vai criar um ambiente favorável para uma grande mudança que vai acontecer no Brasil. E essa grande mudança vai ser a Revolução de 30, que vai colocar no poder esse homem que aparece ali no canto, chamado de Getúlio Vargas, que vai ser um dos principais transformadores da história do Brasil, um dos homens mais importantes de toda a nossa história. Tá? Então, o contexto da República Velha é um contexto de muitas revoltas diferentes. E todas essas revoltas aqui são as revoltas que eu expliquei para vocês. Certo, pessoal? É isso daí. Abraço.